Oi, gente, boa tarde, sejam bem-vindos, bem-vindas. Olá, boa tarde, sejam bem-vindos, bem-vindas, que bom vocês aqui. Entrou, Neto, tô vendo você, mas já tinham entrado antes, ó, eu consegui printar a tela, já é possível ver as pessoas que foram contempladas aí com os presentes, os livros do escritor Júlio Emílio Braz. Boa tarde. Eu vou colocar lá nos stories esse print e aí vocês vão ver o resultado. Oi, Missilene, Luciana, querida. Aqui, eu acho que o Júlio já entrou. Vamos ver aqui. Não, ainda não aparece aqui. Cadê ele? Vixe. Ah, agora veio. Ele aceitar a solicitação. Oi, Olá, tudo bem? Boa tarde. tudo tranquilo, né? Tava meio enrolado aqui, mas eu desenrolei. Até o final dessa quarentena eu vou aprender a mexer com isso, tenho certeza. Ah, duvido. Tá Duvido que você bem. estava enrolado. Não estava enrolado nada. Tudo bem? Tá Melhorou? tudo bem? Eu tô Tudo com muita tranquilo. dor na, eu tô com muita Você tá dor com na, dor. na lombar, mas são muitas horas sentadas, né? Sentada. Tem dia que eu fico até 12 horas no Aí computador. não tem Pois lombalgia é. que resolva, viu? E sem Hum, alongar, sem fazer atividade física, hum, aí é é, arrumar ideia, né? com certeza, viu? Mas nós somos brasileiros, não desistimos nunca, não é verdade? Verdade. Então, eu quero saudar aqui mais uma vez todo mundo que já acessou a live, muita gente querida, amigos, amigas, outras pessoas que são seguidoras do Baobazinho, outras que eu não conheço, então sejam todas igualmente bem-vindas e bem-vindos. Eu sou Juliana Correia, sou jornalista por formação, sou arte educadora, trabalho com contação de histórias desde 2013 e o Baobazinho é um projeto que tem, né, que parte dos contos africanos e dos contos da diáspora negra como referência, como inspiração para todas as atividades que desenvolve, especialmente a contação de histórias. Hum. Uma vez por semana eu estou fazendo um bate-papo ao vivo aqui, parar de falar live, começar a falar ao vivo. E essa semana eu já conversei com uma pessoa, com a Natália Grillo, uma querida mestra da tradição oral, mas eu consegui também marcar uma conversa ao vivo com o grande escritor Júlio Emílio Braz, que de pronto aceitou o convite, então agradeço muito, prazer recebê-lo, ouvi-lo. Uhum. Por favor, fique presente e fique à vontade para falar um pouco sobre a sua Olha, trajetória. é um prazer, tá? Eu adoro falar, inclusive eu sempre digo que assim, como mineiro eu já saí há muito tempo de Minas, porque dizem que mineiro tem a fama de não falar muito, trabalhar em silêncio, e é verdade, né? Eu sempre digo que na verdade é meia verdade. O mineiro é aquele negócio. Se o troço tá bom, a gente fica, né? Como diz lá em Minas, a gente garra na conversa e não larga mais. Se não tá muito bom, a gente fica quieto para ver se o cara se manca e vai embora, né? Então, assim,
E para mim, trabalhar, porque assim, eu tenho autores que eu tenho uma inveja fantástica, porque eles criam quietinho num canto, dentro de uma caixa de papelão, sem nenhum contato com o humano, né? Mas não sei se é porque eu também sou professor de história, e tem um historiador francês, o Marc Bloch, que ele diz que o escritor, na verdade, o historiador é um ogro. Ele vive de carne humana. Eu acho que o escritor também, viu? Eu não posso prescindir do humano. O que eu estou sentindo mais falta nessa quarentena toda é andar no ônibus cheio. Pode parecer uma É loucura. mesmo? Porque a maior parte dos meus livros e do que eu faço, ele tem relação direta com o que eu ouço, né? Então eu ando pelo... Adoro um ônibus cheio, um trem abarrotado, um metrô, uma barcazinha, porque ali eu fico captando as mensagens, ouvindo a conversa dos outros, porque eu escrevo sobre e para, né? Humanos, não escrevo para as paredes. Então eu adoro ouvir a conversa dos outros, é feio pra caramba, a gente sabe disso, mas eu vivo disso, né? E aí, obrigado pelo convite, porque se não fosse vocês e as lives, né, eu não estaria tão falante assim, porque o ofício de escrever é o solitário e calado, né? Imagina, obrigada por ter aceito. Ó, já tem uma pessoa aqui chamada Verônica, Verônica Cunha, é escritora também. Quero Uhum. destacar que tenho 43 anos. Ah, agora subiu. 43 anos e o Júlio faz parte da história dos meninos e meninas negras. Júlio é um precursor. Gratidão. Acho Bacana, hein? legal, Nome com sabe? tão carinho. Essa coisa de ser escritor voltado para o público infanto juvenil, né, já me causou alguns problemas. Um dos casamentos acabou por causa disso, né? Mas tudo bem, isso é outra história, não tem nada a ver. Sério? Opa, isso é outra história. Um dia eu até posso contar em ambientes mais restritos. Mas, assim, pois é. Mas eu adoro uma faceta de escrever para criança e para jovem. É que as editoras, claro que é por interesse comercial, óbvio, né? Mas as editoras costumam levar autores nas escolas, e quando elas não levam, as professoras convidam, e eu, como eu sou um filho da escola pública, eu praticamente fiz toda a minha carreira escolar, pedagógica, nos bancos escolares públicos, eu tenho uma paixão muito grande por ir à escola, e é legal porque eles são meus clientes, digamos assim, né? São eles para quem eu não escrevo para mim. E é legal você ver a criançada, aquela coisa falaciosa que diz por aí que brasileiro não gosta de ler, é mentira. Entendeu? Muitas vezes o brasileiro não lê porque falta, como diria o Lima Barreto, o numerário, né? Mas a gente Sim. lê, a garotada gosta. Muitas vezes também, aí a gente tem que fazer uma crítica. Muitas vezes se dá à criança o que ela não quer. Né? E quando você me dá uma coisa que eu não quero, lamento. Né? Eu posso até ser educado, mas... Né? Mas é Sim. legal, as escolas são o meu território, sabe? Eu me sinto em casa nas escolas. Né? Bonito ouvir isso. E como é que começa a sua trajetória? Conta pra gente um pouquinho, por A favor. minha trajetória é Grupo muito Gima, hilária. Grupo Gima presente, As boneca catadoras. Maria Mariô da história, Felicidade não tem cor. Ela colocou aqui. Começa Simone até... Rico também presente, Beatriz, boa tarde, bem-vindas. Que bom, que alegria participar desse encontro. É Michele Tereza falando. A Desculpa. minha vida como escritor começa com duas mulheres, sabe? E coincidentemente, eu acho que eu tenho que ser um personagem mesmo, viu? Porque as duas têm o mesmo nome, Geralda. Né? A Olha, Geralda número um, um pouquinho mais importante que a Geralda número dois, era a minha mãe. Né? Geralda Vira Braz, que era uma mulher analfabeta, ela só escrevia o nome. Mas ela achava uhum. duas coisas que hoje se perdeu aí em algum escaninho do universo. Minha mãe achava que educação e leitura eram transformadoras. Então, desde pequeno, ela comprava livros. Você acredita que a minha mãe, na favela da Maré, um dia apareceu um doido lá vendendo livro. O único que recebeu o cara foi a minha mãe. Ela puxou o cara para dentro do barraco e passou uma conversa muito boa, que ela tinha uma lábia muito boa, e conseguiu fazer o livro em suaves prestações, né? Suabilíssimas, inclusive, toda semana ele aparecia lá para te pegar um trocadinho. Mas pelo menos ele estava vendendo, né? E aí a minha primeira Sim. bibliotecária foi a minha mãe, que não sabia ler, né? Era mal barato quando a minha mãe ia para a reunião dos pais, porque eu e minha irmã ficávamos rindo, porque toda vez que aparecia um documento para ela ler, ela sempre usava a mesma desculpa. Eu esqueci meu óculos em cima da mesa, a senhora acredita? Né? E a gente sabia que não era, né? E aí de nós, se falassem, mas a senhora não sabe ler. Chegava em casa, ela acertava com a gente. Assim, e a outra era a minha tia Geralda, a irmã mais velha do meu pai, que era empregada daquelas que não existem mais, graças a Deus, que aquelas ficavam 24 horas na casa do patrão, Sim. quase 30 dias.
e de vez em quando ganhava uma alforria para dar uma voltinha para ver como é que era o mundo, né? E quando ela ganhava a voltinha para ver como é que era o mundo, ela levava um monte de livros, revistas, que eram do patrão, da mulher do patrão e dos filhos dele, que eram 3, que eles não queriam mais. Então, o escritor começou desses livros e revistas que a minha mãe comprava e que a minha tia levava, né? E eu comecei muito cedo escrevendo, sabe? Quando começaram a aparecer as redações na escola, eu virei o alfangatê das professoras, né? Não tinha um concurso de Elas eram redação. de Minas? Elas eram de As Minas duas também? eram. Minas As duas eram Gerais? Minas Gerais. Né? Porque, assim, Uhum. só tem uma geração mais nova que é de cariocas. O resto da minha família toda, nós somos mineiros, né? E, assim, Você veio para cá começou com assim. 5 Você veio para cá Eu com tinha 5 5 anos, aninhos. não é isso? Tinha É. 5 anos. Mas Minha irmã você tem tinha alguma 3. memória de lá, de Minas? Se Tem? tenho. Sabe, eu lembro mesmo assim, alguns fragmentos esparsos, né? Mas eu tenho, por exemplo, o trem. Porque quando eu saí de Minas, ainda o trem passava na minha porta. E aí, passava por volta assim, umas 5, final da tarde, 5 ou 6 horas. E eu adorava correr, né? Porque eu tinha que sair da minha casa, que ficava baixo assim, na beira de um rio. Eu tinha que subir uma pequena ladeirinha para chegar até a rua, para ver o trem passar assim, praticamente em frente à minha casa. Eu era Olha, fissurado. Tanto é que hoje eu não posso ver um trem, viu? Não, não é porque eu só sou mineiro, não, mas trem, quando eu vou, por exemplo, fazer uma coisa aqui, não estou me exibindo, não, viu? É que quando eu viajo, aqui no Rio, eu adoro andar de supervia. Olha, os pessoal deve estar achando tudo que eu sou doido, né? Andar de supervia, ir para Japeri, essas coisas. E quando eu estou fora do Brasil também, que no fora do Brasil os caras são inteligentes, não acabaram com o trem, né? E aí eu adoro, a gente anda de trem o tempo todo, eu sou apaixonado por trem, sabe? A minha fissura é um trenzinho, sabe? Trem e caneca, né? Caneca depois eu explico, né? E aí, assim, e eu lembro também do Rio, que o Rio ainda era nadável, eu digamos ia te assim. perguntar isso, se você tomava banho nesse rio, Tomava, mas eu se vocês era muito brincavam. doido, né? Porque eu não sabia nadar. Até hoje eu não sei nadar, né? Eu sei flutuar em grande estilo, né? Já é alguma coisa, né? Muita calma nessa hora, né? Se ficar nervoso, afunda. Aí eu lembro que, assim, eu nunca tinha entrado totalmente no rio, eu ficava assim na beiradinha. Aí um dia tinha um cipó, eu lembro que tinha um cipó na árvore. E você sabe que criança sozinha com cipó não vai dar certo, né? E aí eu fiquei balançando no cipó, só que eu já era gordinho, né? Resultado, eu caí dentro do rio, né? Eu descobri que eu Você estava sabia nadar. sozinho? Tava. Ah, Quando a gente vai fazendo essas coisas, a gente tá fazendo sozinho, você sabe, né? Porque se a minha mãe descobrir que eu caí dentro do rio, eu ia ainda apanhar por cima, né? Ela ia me salvar, desse depois ia jeito. me dar uma surra, né? E tem a famosa história da casa do marimbondo, essa eu também lembro, né? Conta pra gente. Sabe? Que assim, a mãe chegou e sempre falava, tinha uma casa nessa árvore aí onde tem o cipó, também tinha uma casa de marimbondo. E a mãe sempre falava para não mexer lá que o marimbondo ataca. Quando você fala para uma criança pequena que o marimbondo ataca, ela logicamente vai arranjar um graveto para ver se ataca mesmo. Atacaram, né? Atacaram. Eu sei que eu acabei na farmácia todo empelotado. Acho que foi a única vez que eu não apanhei quando eu fiz uma travessura, porque eu tava. Os marimbondos capricharam, né? Já tava bem Tava machucado. bem. Lembrei que uma vez eu brincava com um garoto que eu não lembro que garoto era, que ele era um pouquinho maior que eu. A gente brincava de mocinho e bandido, de mocinho e índio. E eu era o mocinho, mas toda vez que eu entrava em conflito com ele, o mocinho perdia. E teve uma dessas que eu levei uma flechada aqui no olho, né? Aí de novo para a farmácia. Essas coisas eu lembro, né? Lembro do, E já do... inventaram, já inspiraram algum livro? Essas memórias já Ó, entraram em tem obras algumas de suas? história, não tem tanto como deveria ter, né? Mas tem pelo menos uma ou duas histórias que são inspiradas em pessoas que eu conheci de Maiomirim. Tem um livro meu chamado Familiar, onde tem um personagem que é um contador de história, né? Que gosta de contar histórias de assombração, fantasma. E Olha, esse camarada é inspirado no meu tio, Zé Lourenço, que era um. Eu sempre digo que eu tive uma sorte danada, porque geralmente a gente tem na família alguém que conta história. Na minha família tinha um monte de gente que contava história. E era assim, eu tive uma sorte danada que eu tinha tio temático, né? O tio Zé Lourenço só contava história de assombração. Ele adorava. Quando ele viu o céu ficar assim nublado, uns trovões, uma chuva, um relâmpago, era deixa para ele já entrar com a historinha dele. que Né? Ele maravilha, que gostava de contar maravilha. história. Tia Bina, que era a mulher dele, gostava de contar histórias assim engraçadas. Pedro Malazarte, aqueles causos de gaiatice, essas coisas todas. E assim ia, cada tio dos que eu lembro assim de cabeça, né?
E eu tinha um detalhe, eu só conhecia um dos lados da minha família. Essa é uma particularidade minha, né? Porque o lado da minha mãe era o lado branco. E assim, quando a Uhum. minha mãe resolveu casar com meu pai, você sabe, não foi nenhuma festa na aldeia, assim, na família dela, né? Ninguém Sim. soltou fogos, não precisamos entrar em Aqui em detalhes casa a históricos. história é parecida. É, pois é. Então você faz ideia de que a minha mãe ouviu, Sim. né? Sabe? Tanto é que eu sempre digo que quando eu era criança, eu só conhecia o lado negro da família. E não tinha nada a Uhum. ver com Darth Vader, não, né? Era um lado negro, porque Sim. todo mundo era o lado do meu pai. O lado da minha mãe, não conhecia. Na verdade, assim, eu conhecia a outra proscrita. Porque na família da minha mãe tinha duas mulheres proscritas, né? A minha mãe, porque casou com o negro, e a minha tia, que era dona da Casa do Luiz Vermelho, lá em Tombos. Olha, tem história essa família, hein? Opa, mas ela tinha bacana, né? O mais engraçado é que as duas eram muito parecidas, pareciam irmãs gêmeas. Então, a mãe nunca vai em tombos que vão confundir a senhora com a tia Hilda. Vai dar bolo esse negócio. Olha, gente. Então, assim, eu sempre... tinha gente contando história perto de mim. E eu tive uma sorte danada. Quer dizer, hoje eu acho que é sorte. Naquela época eu não gostava muito, não. Eu não vi televisão, acho que até os 10, 11 anos. Então, o máximo que eu tinha era rádio. E ainda eu dei outra sorte. A gente ligava na Rádio Nacional, porque ainda tinha novela de rádio. Né? Sim. E novela de rádio é a coisa mais próxima de livro que eu conheço. Né? Que você tem que imaginar. Você Imaginar, o visual está no imaginário. Sim, Maravilhoso. é um barato. Engraçado. Em vários momentos da sua fala, eu me reconheci, porque eu também sou filha de uma relação interracial. Meus Uhum. pais também são analfabetos. Analfabetos funcionais, né? Como diz, eles só Sim, sim. assinam um Uhum. nome. Mas desde criança, eu sempre ouvi muito que eu tinha que estudar e que eu tinha que aprender a ler, eu tinha que aprender a escrever. A minha mãe fazia umas cartas bem curtinhas, quase bilhetes, com muitos erros, né, do jeito que dava para ela se comunicar, para enviar para Pernambuco. Meus pais são de Pernambuco. E eu lembro que eu ficava ao lado da minha mãe, ela me dava uma caneta, me dava papel, e eu ficava fazendo ondinha nas linhas, tentando imitar o que ela fazia. E aí, quando eu fui para o antigo CA, eu também sou uma filha da escola pública, eu também estudei a vida inteira na escola pública. Eu recordo que no primeiro dia de aula, quando eu cheguei no CA, a antiga classe de alfabetização, né? Eu fiquei muito chateada com a professora, muito chateada, porque eu achei que no primeiro dia de aula eu já ia aprender a ler e escrever. E a Uh, professora falou que não, que nós estávamos ali para brincar. E eu fiquei tão revoltada com a professora que eu fiquei empurrada a tarde inteira. E na hora da saída ela chamou minha mãe. E quando a minha mãe veio, ela ria muito, a professora ria muito e contou para minha mãe. Ela tá chateada porque ela não é hoje que ela vai aprender a ler e escrever. Eu tinha ansiedade por esse sim. mundo por conta do que eu escutava em casa do meu pai e da minha mãe falando da importância, né, Uhum. e aí eu acho que eu sou também leitora, sou escritora, muito por conta desse estímulo todo recebido lá atrás, né? Uhum. Tem alguém que É foi uma coisa que se contando. perdeu, né? É uma coisa que se perdeu. Eu acho que a minha mãe vivia enchendo, eu vou usar um termo bem chulo aqui, mas é para a pessoa entender bem. Minha mãe vivia enchendo meu saco. Quando eu não estava, sabe, você é criança, né? Eu queria jogar bola, soltar pipa, aquelas coisas. E ela ficava assim, ela ia Sim. levava a gente para a escola e ficava assim andando com a gente até da favela da Maré e até a Dilermando Cruz, na minha saudosa escola de Dilermando Cruz, que está lá até hoje, né? E Aonde é a escola? Lá na Maré mesmo? não, você sai da Maré, da favela. No caso, eu saía do Parque Aham. União, porque Maré hoje é uma simplificação jornalística No para Parque União facilitar a você vida. morou assim. Morei no Parque Aham. União. Aí eu saía do Parque União, de vez em quando eu tinha que atravessar a Avenida do Brasil correndo, né? A gente achava que se atravessasse todo mundo junto, estava protegido, mas é mais fácil o carro pegar um monte de gente que um só, né? Mas é bom, Sim. é só acho que eu de criança. Subia a Avenida dos Campeões, passava pelo Caiduro, aí fica a Dilermando Cruz, minha escola. Né? Foi uma delícia isso, sabe? Porque e ela ficava assim o tempo todo nessa caminhada danada, ela do lado assim, tudo que eu posso dar para vocês é educação. Eu e minha irmã ouvindo, ela no meio, eu e minha irmã, cada um O de que um que ela lado, ela, falou da educação? Porque cortou aqui um pouquinho. O que que ela disse da ela falava educação? assim, ó, bem séria. Porque a minha mãe era muito séria, gente. Minha mãe não ria com muita facilidade, também Sim, não chorava na minha frente, ela era sim. cheia de coisa. Ela falava assim, tudo que eu posso dar para vocês é educação. Entendeu? E aí da gente se pisasse na jaca, viu? Tava frito com ela.
né? Na frente da professora não acontecia nada, né? A professora achava que minha mãe era uma verdadeira lady. Mas, ó, fora na frente, Bem assim. nota vermelha, no, ó, era complicado. Me diz É, uma coisa, dessas memórias da sua infância ainda na escola, do Parque União, lembra de ter acesso a algum escritor? Chegou aí algum escritor, alguma escritora na sua menos. escola? Você sabe que a maior frustração da minha vida é que a coisa mais relevante que eu lembro dos meus tempos assim mais infantis foi que um dia pegaram eu e meus colegas, né, nos enfiaram num ônibus e levaram lá para o Bom Sucesso para ver um show de Aqualoucos. Foi a grande coisa que aconteceu, porque eu nunca tive contato com o escritor, assim, a gente, sabe Uhum, aquele senso comum que tem até hoje, que o escritor está morto. Eu também achava que o escritor sim, estava morto. Tanto é que, assim, sim. quando eu comecei a gostar de ler, não foi Monteiro Lobato que me seduziu, foi um camarada que tem um nome Uhum. feio pra dedéu, chamado Orígenes Lessa, que um dos primeiros livros de autor nacional que eu li foi o do Orígenes, Memórias de um Cabo de Vassoura. E eu fiquei doido com aquele Olha, livro. E aí eu queria conhecer o Orígenes Lessa. Aí eu pensei, perguntei até para a professora se ele estava morto, né? E aí passou um tempão. só um instante, por favor, Júlio. Só um instante, por favor, que tem um dizendo aqui que está sem áudio. Pessoal, vocês estão ouvindo? Estão nos vendo bem? Por favor, sinalizem aqui. Se estiver tudo ok, podem colocar um joinha, por favor. É, Você está me ouvindo bem, me aí, vendo quer bem, dizer, eu Júlio? nunca tive. Ah, tá tudo bem? Beleza. Pô, perfeito, tá bom. Eu espero que você esteja me ouvindo bem, né? Tá bem? Sim, estou te ouvindo e vendo muito bem. Ah, tá. Ah, eu nunca conheci, eu ficava doido para conhecer ele. Olha só como é que a coisa é engraçada. Eu tinha paixão por dois escritores. Um era brasileiro, que era o Eugênio Lessa, e o outro era um cara, um árabe. Uhum. Agora travou. E aí eu dividi os dois. Eu adorava o Aqui homem que travou para mim. calculava. Tinha um árabe, Aqui não. depois você. É porque aqui É, assim, travou. meus dois autores da infância eram os seguintes autores, né, assim, os que mais me marcaram. Origenes Lessa e um Uhum. autor que eu achava que, pelo nome, eu achava que era árabe, que era estrangeiro, Malbataan. Sim. Depois eu descobri que Malbataan era o pseudônimo do Júlio César de Mello e Souza. Ele era brasileiro também, né? E eu sou apaixonado pelo trabalho dele. Eu não gosto de matemática, sabe? Mas é aquele livro, O Também Homem que não. Calculava. É aquele homem que calculava aquilo. É pena que muitos professores não tenham percebido a potencialidade daquele livro, porque uma das coisas que eu percebo no entrave a gostar de matemática pela maioria dos alunos é que eles não conseguem contextualizar, compreender a relevância da coisa. A vida é matemática, né? E aquele livro Sim. consegue, porque você pega cada uma das historinhas, tem uma que é a minha favorita, que o cara chega com um camelo e acaba saindo com dois, porque tem três irmãos disputindo para dividir os camelos em igual condições, né? A mesma quantidade, e não consegue. Ele chega lá, faz uma conta maluca lá, e cada um fica com o mesmo número de camelo e ele sai com um, que para dar certo tem que levar um. Aí ele entra com um e sai com dois. Falei, não, o cara é esperto ainda, né? Então, assim, esses foram os grandes, mas eu nunca vi. A minha grande. Hoje eu até entendo a garotada quando tu chega assim nas escolas e você é meio assim, um bicho raro, né? Eles olham para você. Ainda há uma certa reverência pelo escritor. Acho legal essa coisa de. Sabe? Até porque eles ficam. Tem muitos que perguntam assim: o senhor escreveu esses livros todos? Eu falei: eu escrevi. Nossa, é muita coisa. Eu não consigo escrever um bilhete. Parece chocante para ele. Teve um que falou isso comigo, que ele não conseguia escrever um bilhete. E eu escrevo tanto. O senhor não cansa a mão? A primeira pergunta que eles fazem é essa. O senhor não cansa a mão? Não, eu gosto. Eu acho que Sabe? tem esse ponto também maravilhoso, né, do acesso, porque é isso. Aí já Uhum. acaba essa dúvida de que é possível, que se existe, quer dizer, tem uma pessoa na frente dela, com a obra toda ali exposta, uma pessoa como ela, né, com uma origem muitas vezes também semelhante, porque Uhum. quando começou aqui o nosso bate-papo, você expôs que tem um amor muito grande pelo chão da escola, né? Pela Tem, escola tem. pública, principalmente. Não desmerecendo nem desqualificando outros Não, não. públicos, mas esse afeto, esse carinho pela escola pública por ser o fruto dela, né? E aí, de repente, chegar nesse espaço,
nesse lugar, né, de autor, escritor, de quem produziu aquela obra, e quer dizer, isso vai fazendo com que aquelas crianças se interessem também a partir desse aspecto, né? Eu acho incrível, acho maravilhoso isso. Você sabe que tem uma coisa que me dói muito quando eu vou em escolas, é assim, ó, claro, tem a ver comigo, obviamente. Eu sou negro, né? Então eu chego lá e eu tenho um interesse pessoal pelos alunos negros por várias razões. Eu me coloco no lugar deles, eu sei mais ou menos as dificuldades que eles enfrentaram, porque eu também Sim, enfrentei. Né? A minha sim. sorte, talvez, é que eu tinha minha mãe mais presente, meu pai era mais bonachão, mas ele, quando tinha que fazer uma interferência, ele fazia. Eu tinha pai e mãe, né? E minha mãe trabalhava para burro, mas era em casa, né? Sabe? E eu fico vendo as crianças eu cheguei a uma constatação muito chata. Muitas vezes, essas crianças de escolas públicas, principalmente os negros, né? Eles talvez devessem ter um curso antes para eles, né? Que é a questão da autoestima, né? Muitos chegam já, sabe assim, tem uns que olham. Uma vez eu fui na escola, até hoje eu lembro o nome da escola, Antenor Nascentes, lá perto de Guadalupe. E a garota, depois que eu falei, eu não tinha 187, eu tinha uns 80 e poucos livros publicados, né? Que Aí já eu é um falei, número ponderável, né? considerável. Aí ela falou assim, ela levantou a mão que ela queria fazer a pergunta, falou assim, sabe, não foi a fala a pergunta, foi a cara que ela fez. Ela olhou para mim assim com aquela cara de desconfiança e falou assim, foi o senhor mesmo que escreveu esses livros? Entendeu? Aí eu percebi onde estava a questão, porque talvez para ela é inconcebível, né? Ela não vê muito na mídia autores negros, ela não vê o negro em televisão com grande destaque. Até pouco tempo atrás, Exato. a gente tinha 3 papéis básicos na novela, né? A gente era o amigo do herói na novela das 6, né? Era engraçadinho na novela das 7 e talvez fosse escravo na novela das 8, né? Isso Ah, mesmo. tinha o bandido também, né? Em todas as Sim. novelas. Então, assim, você não consegue se ver. Quando você não consegue se ver, você se amesquinha, né? Agora mesmo, desculpe tocar nesse assunto que eu acho Não, extremamente é para tocar, desagradável. é para tocar. É Aconteceu urgente, é aquela muito menina importante. no Colégio Branco Brasileiro, sabe? E assim, parece que ela é que a culpa está sofrendo. As pessoas esperam que depois que depois que eu levo um soco, eu não levanto e aperto a mão do cara que me deu um soco, né? Eu geralmente vou dar um soco nele, se eu tiver com muita raiva, né? E a gente tem que ser bonzinho, sabe? Não pode, eu acho que já passou da hora disso. E eu vejo isso muito na escola. Sim. Teve uma escola, eu não vou dar o nome agora da escola, não, porque pega, não, mas eu tenho o nome na cabeça, eu tenho a memória de elefante, viu? É, que eu estava lá na sala de leitura, né, da escola, aí eu vi uns garotinhos assim na porta e nada dos moleques entrar. E estava me incomodando aquele negócio ficar na porta, né? Eu estava ali, eu não mordo nem nada, já tinha sido Escola alimentado, particular, inclusive. Não, pública, ali em Vila pública. Cosmos. Né? E aí os garotos não entravam, não entravam. Eu fui lá perguntar, vocês não vão entrar, não? Aí eles foram lá, não, a gente não vai entrar, não, que a moça aí não vai com a cara da gente. Aí, eu falei, mas por que ela não vai com a cara do... Não sei, moça. Toda vez que a gente chega aqui para entrar, ela fala assim, lá vem os marginalzinhos. Ou seja, a própria escola, né? Como um espaço de De exclusão. violência, de É, exclusão, porque porque quem é não... isso. Se você for falar O com a lugar que é para professora, acolher, ela vai falar assim, foi uma brincadeirinha, mas não dói, viu? Sabe? Quem leva o tapa isso é que... destrói, isso corta a pessoa, isso corta a família, isso corta a comunidade inteira, na verdade, Uhum, né? E um sabe? problema, eu acho que um problema muito sério da nossa sociedade é encarar essas situações como algo isolado, como uma experiência individual. E não é. Quer dizer, nesse caso, agora, nesse exemplo, né, que você deu, Uhum, tem os atores, né? Tem uma sim. mulher, uma pessoa, e tem os sujeitos que levaram, que sofreram com essa escuta, né? Com o que ela proferiu. Mas isso está acontecendo dentro de uma instituição que seria para zelar, que seria para educar. Então, quer dizer, Sim. parte do próprio educador um comportamento, uma atitude que está ligada a uma instituição. Né? Isso não está Sim. desconectado. Né? E isso Não, é faz parte ruim, de um, né? de um todo, é um reflexo do que é essa sociedade que a gente vive, e por isso a urgência da gente tratar desses assuntos, sim. Né? Eu queria, por favor, que você falasse um pouquinho do seu livro, o Uhum. Pretinha Eu,
Ah, que, sim. inclusive, gentilmente, você vai contemplar, né, as 3 primeiras Uhum. pessoas Sim. que acessaram aqui. Eu consegui printar a tela, então eu vou colocar nos stories o Desculpa dar o resultado. trabalho, Vou... viu? Não, imagina, foi um carinho. Muito obrigada mais uma vez. E fale um pouquinho dessa obra, por favor, que infelizmente segue atual, né? Atual, né? Ela é atual. Infelizmente, eu até me incomoda, dói a minha alma, porque todas vezes eu falo com as pessoas, eu odeio o que eu faço, porque na verdade eu nunca vou deixar de ser, eu espero que deixe, mas por enquanto eu tenho a convicção de que eu nunca vou deixar de ser atual no Brasil. Porque todos os meus livros que eu escrevo, eu gosto muito de temática social, eles continuam sendo atuais. É o preconceito, é o desemprego, a violência, ela não some isso. E isso tem, eu tenho uma crença muito arraigada de que isso tem tudo a ver com a falta de educação, e não é educação de botar cotovelo, arrotar, que isso é bobagem, mas educação mesmo, sabe? De leitura também, porque eu conheço, eu tive uma pessoa das minhas relações que eu nunca tinha visto aquilo, e ele não deve ser exceção. Pessoas que se orgulham da própria ignorância. Eu leio 3 jornais, aí falo assim, que absurdo você ler 3 jornais. Eu tenho sede de informação, O sabe? ideal é Eu que quero leia saber o que está mesmo, acontecendo. porque Tá acontecendo na e minha você vai vida, não encontrar versões diferentes para o mesmo fato, em cada certeza. um deles. Então, sempre desconfie de uma versão, da versão oficial, ainda mais se viesse de um canal só, de um veículo só. Eu leio É, muito, eu só não leio mais que não tem mais, né? Se tivesse Jornal do Brasil, mas ele fechou, eu leria 4, porque eu acho que é função do. Você não cria um cidadão só com futebol. Eu adoro futebol, mas sim, sim. você não cria um cidadão só com alegria e alienação. A gente cria um cidadão mantendo o cara muito tempo sentadinho no banco da escola, lendo jornal, até porque assim não é a profissão que faz a grandiosidade do cidadão. Você vai na Alemanha, você conhece um carteiro. Só que aquele carteiro alemão, ele tem uma vida que o carteiro brasileiro nunca vai ter. Sabe? Para começo de conversa, um carteiro brasileiro carrega naquela bolsa bacana, assim, você vê ele carregando, cheio de correspondência, tem 20 quilos ali, sabe? Eu carrego 20 quilos daqui até ali durante 5 minutos, mas o dia inteiro. Tanto é que o grande problema do carteiro brasileiro é a coluna. Entendeu? Então, assim, na Alemanha passou de 1 quilo, a Kombi que leva. É claro, porque ele é um ser Olha, humano, ele não é uma máquina. Né? isso. Então, assim, essa compreensão, uma vez eu usei um exemplo que é muito prático. Quando eu era criança, o lixeiro andava mal vestido, andava na caçamba de caminhão, volta e meia tinha um caminhão jogando o lixeiro para fora. Né? Nossa. E ele não, o ensino que se pedia era mínimo. Hoje, o lixeiro tem que ter ensino médio. Aí um garoto perguntou, por que o lixeiro tem que ter ensino médio? Eu expliquei para ele, né? Com o ensino médio, os lixeiros se juntaram e começaram a exigir certas coisas. Uniforme, a insalubridade, né? E, assim, a sindicalização e a insalubridade. Quando você não tem a educação mais arraigada, mais sofisticada, você aceita qualquer coisa. E a desgraça da vida é que o grande inimigo do homem até uns 40 anos atrás era sempre outro homem. Agora é uma máquina. Inventa uma máquina e tira o seu emprego. Mão de obra não especializada está acabando. Então, o que vai acontecer? Você tem que ir para a escola para saber rapidamente, quando assumir a sua profissão, conseguir entender outra. Senão você não tem futuro. Né? Você Agora vamos falar do meu desarticular, livro. né? Eu não sou. Deixa eu só Eu não um sou parêntese candidato. rapidinho. Só um Fala. parêntese rapidinho, que chegaram tantos comentários aqui, eu queria ler para você. Por favor. Ayla Lete, eu mesma me identifiquei muito com a Bel do Pretinha Eu, representatividade importa. Aí vem a Andréia Duarte, pertinho da minha casa. Triste ver esse tipo de reação de alguém que está em uma sala de leitura. Ela deve estar se referindo ao caso que você Uhum. mencionou, né? A sala de leitura, ela continua. A sala de leitura é o abraço para o aluno. Minha sala é aconchego, é onde eles procuram conforto e segurança. Eu amo estar lá e receber meus meninos e meninas. Triste ver isso. Aí vem a Inês Rocha. Saudade desses encontros do Júlio e Emílio na minha sala de leitura.
Aí vem a Luciana Soares, porque ainda querem achar que o racismo é problema do preto e não da sociedade. Aí já em menção certamente ao comentário que eu fiz também, né? A Uhum. Sara falou, exato, muito atual, toda semana um novo caso. Aqui ela deve estar se referindo ao Pretinha Eu, né? A Sim, obra do sim. Júlio é super atual sempre, a Inês Rocha disse. Prado Veronese, início do ano na minha escola municipal começamos a trabalhar o livro Pretinha Eu. E por conta da pandemia precisamos parar. As turmas estavam amando. Quero retornar com a história. E Uhum. outras pessoas, pretinhas leitoras estão aqui, lindas, eu sou muito fã. Ah! Beijo para Ellen, que é uma mãe super poderosa. Beijo para o papai também. Que bom vocês aqui. Bem-vindas, bem-vindos todos que chegaram por agora. Desculpa, prossiga, por Nada, favor. nada, nada. Isso é fundamental, sabe? Porque assim, não adianta. Eu acho engraçado de vez em quando eu vejo algum discurso e aí a pessoa fala assim: não, nós temos que nos preocupar com as minorias, as mulheres, os gays, os negros. Aí, opa, mas nós não somos minoria, né? Nós somos 51%. Nós somos minoria financeira, econômica. Nós somos minoria, assim, educacional. Isso eu concordo, né? E não vai ser ninguém que vai dar pra gente, sabe? O meu tio Zé Lourenço, lá das histórias da assombração, ele me dizia o seguinte: na mão a gente só tem os dedos. E a liberdade a gente não ganha, a gente conquista. Né? E essa conquista é permanente, você não pode baixar a guarda. Todo dia você briga para a sua liberdade. E, finalmente, o Joaquim Nabuco disse uma coisa que explica o que essa professora falou. Ele falou, quando acabou a escravidão, que a escravidão durou no Brasil mais de 300 anos. E os seus efeitos durariam mais 300 anos. Sabe? A gente continua sendo tratado. E quando eu falo a gente, não é só o negro, não. O branco pobre, o nordestino, o índio, o tratamento é o mesmo. Sabe? E isso dói na alma. Assim. Não é porque eu senti, até porque eu sou muito tinhoso para assim, me incomodar com essas coisas. Quanto mais tem preconceito comigo, mais eu caio dentro. Pode Sim. botar meu violão no saco e sair fora. Eu não brigo, porque eu acho que minha mãe dizia que quando duas pessoas estão brigando, nenhuma das duas tem razão. Né? Então eu não brigo, eu dialogo porque já eu tenho um cérebro, né? E eu costumo usá-lo com alguma frequência. Né? Então vamos falar no Pretinho, senão eu vou ficar fazendo discurso aqui. E Sim. eu não sou candidato. Né? Eu acho que o homem é um homem político. Outro dia um cara falou comigo no Facebook: é melhor só parar de falar de política e só escrever. Mas o homem é Mas um a animal política faz político. parte a política faz É parte da vida. Aristóteles. Ó, meu amigo, se você tivesse ficado Tá mais na tempo na arte, escola, tá em tudo aí. você teria lido Aristóteles. Ele fala lá, olha lá no Aristóteles, o grego. Né? Ele não era negro, mas era Aristóteles e era muito inteligente. Né? Aristóteles dizia que o homem é um ser político. E hoje eu acho que é o ser humano. Né? O homem é muita simplificação. O ser humano é um ser político. A gente negocia politicamente desde a terridade, com a mãe, com o coleguinha. Então não tem essa história de ser escritor e não ser político. Eu não sou político partidário, eu não tenho saco para isso. Mas político eu brigo. Pretinha eu, né? Ele é uma história muito engraçada porque ele tem a ver, é meio autobiográfico também. Na primeira edição desse livro tinha um prefácio que depois eles tiraram, que dizia que eu só fui descobrir que era negro quando eu tinha lá para os meus 20 e poucos anos. Né? Porque o grande dilema do Brasil não é do negro, propriamente dito, é do mestiço. Porque muitos têm a tendência de achar que não são negros. O chato é que os brancos que estão em volta deles também não acham que eles são brancos. E isso cria uma situação meio complexa. Ou você fica naquele limbo maravilhoso onde você não é tão estigmatizado contra o negro. As pessoas costumam falar negro puro, mas eu acho que no Brasil não tem um negro puro. Né? Eu mesmo sou negro, mas a minha avó era índia, né? O meu avô era baiano, negão bacana lá da Bahia, e o meu outro avô era índio com português. Então, só falta um oriental para fechar a miscigenação. Né? Então, assim, eu não achava, não sabia o que eu era. Eu sabia que era alguma coisa, mas não tinha essa coisa. Eu sou negro, não. Eu estava tranquilo. Né? Todo mundo em volta lá na favela era negro, então estava, né, tranquilo. Aí eu entrei para a faculdade e um dia o professor de metodologia científica falou assim comigo. Eu sempre chegava cedinho, né? Aí falou assim: ô, negão, dá para trazer minha pasta aí? Aí eu me senti, acho que eu estava mais chateado naquele dia. Eu falei assim: mas eu não sou negão, não. Aí ele olhou para mim e falou assim: então o que você é? Putz, essa foi a pergunta de US$ 1 milhão que mudou a minha vida. Porque eu não sabia, eu pensei em um monte de coisa, aí soltei o famoso, né? Eu sou moreninho. Olhou pra minha cara, com aquela cara, e falou assim: então, moreninho,
Me traz a pasta aí. E você sabe que o preconceito não está na palavra, está na entonação que você usa a palavra, né? Quando ele falou assim, moreninho, eu senti que estava de gozação comigo, né? Ironia. Uhum. Ironia. Aí eu peguei a pasta, porque ele era o professor, né? Entreguei ele, mas eu fui para casa com aquilo, né? Igual o camelo, regurgitando, né? Foi ali que eu comecei a questionar. Na Tinha 20 faculdade de, anos e foi na faculdade isso. faculdade de História, né? Eu queria mudar o E mundo. quando ocorreu aquele caso da portaria em Ipanema? Foi Ah, nessa sim, época? foi um concurso de poesias, que ia ter um Aham. concurso de poesia, então vou fazer um livro de poesia para entrar no concurso e ganhar. Eu não sou um grande poeta, não, sabe? Aí, mas eu fiz um livro lá, arrumei bonitinho o livro, e fui lá, acho que era Natal Fui de Paiva, ela na Zona Sul. Mas faz tempo, né? Aí eu cheguei lá, tinha um porteiro, por sinal, né? Coleguinha de cor. Aham. Cheguei e falei, por favor, eu queria ir lá na... Eu falei o nome do negócio. Aí ele falou assim, ah, é por ali. Aí eu vi, mas ele falou por ali, mas está todo mundo indo para cá, num outro elevador. Aí eu falei, mas por que é por ali? Não, ali é por ali que você tem que ir. Aí eu até entrei, mas eu achei estranho, todo mundo entrando no outro elevador. Até gostei porque o meu elevador não tinha tanta gente, né? Mas fiquei matutando. Não sei se eu viajo muito, eu descobri uma coisa fantástica. Né? O único lugar no mundo que tem elevador de serviço é aqui. Existe elevador de serviço, mas o elevador de serviço é na garagem. Na maioria dos prédios na Europa. Por quê? Porque o caminhão chega trazendo alguma coisa e para lá embaixo. Uhum. E é só para isso, para carga e descarga. Agora, assim, ter elevador social, elevador de serviço, só aqui. Né? E, na verdade, assim, deveria ser igual nos Estados Unidos, pelo menos é mais honesto. White, colored. Porque, na verdade, você percebe que quem entra ali são pequenos trabalhadores, faxineiras, e coincidência ou não, a maior parte, a maioria quase absoluta é negro. E um outro quantitativo são nordestinos. Né? Lourinho nunca vi ali. Só se estiver muito mal vestido. Né? Então eu comecei a perceber, eu saí da minha zona de conforto, que era a minha Leopoldina, Ramos, Olaria, Bom Sucesso, e comecei a me aventurar para esses lugares. Aí eu comecei a ver a exclusão. Né? Porque o preconceito no Brasil ele é meio covarde, ele não é igual ao americano. O americano não esculacha mesmo. Eu prefiro lidar com o cara que não gosta de mim e deixa claro que não gosta. Porque o cara que fica fingindo para mim e na primeira oportunidade me dá É um mais creu, perigoso. é muito É até mais. mais Sabe? perigoso. É muito mais perigoso do que. E Você não aí, sabe. e aí o Pretinha Eu surge das suas vivências. Da minha própria inquietação, né? Que Não é foi uma uma história história. que você ouviu. E tem uma história acima dessa história. Tem ali no Cosme Velho, tem uma escola, sem citar nomes, é Aham. particular. Aham. E eu fui lá fazer Sim. palestra, eu achei estranha a escola, sabe? Porque eu sou muito observador, né? Aí eu tô porteiro branco, faxineiro branco, professor branco, diretor branco, alunos todos brancos. Isso aí só na Suécia, viu? Me desculpa. No Rio de Janeiro, então, com essa sociedade multiétnica que a gente tem aqui, pô, miseravelmente o faxineiro seria negro, né? Vamos botar assim bem esculachado mesmo. Não, todo mundo era branco. Aí eu fiquei assim, meio, né, mineiro, né? Fiquei observando, mas não falando porcaria nenhuma. Aí desci, quando eu saí lá fora, assim, levado pelo porteiro branco, né? Eu fiquei pensando, poxa, o dia que entrar um aluno, um funcionário negro aqui, vai ser uma festa, não vai ser nem preconceito, vai ser estranhamento, né? Porque não tem, negro seria um corpo estranho naquela escola, né? E aí que isso ficou na minha cabeça, juntando a minha inquietação mais essa história que eu vi na escola, porque a gente pensa que mora no Rio de Janeiro, aqui é uma grande democracia racial, não é não, né? O Leão Barreto tinha uma frase muito bacana, eu sou fã do Leão Barreto, e ele diz assim, que o negro só incomoda quando não sai quando sai do seu lugar. Mas não é um lugar físico, é assim, ó, jogador de futebol, todo mundo espera que um negro seja bom de bola, né? É natural. Um negro rico sendo jogador de futebol, ninguém tem preconceito com ele, porque negros são atletas. Sambista, nenhum problema. Aí você bota neurocirurgião, saiu do lugar. Isso é Os baseado em fatos espaços de reais. poder, né? Os espaços de É. poder mesmo, E essa a história do própria neurocirurgião não é ficção, universidade, não. o caos que Ah, é você viajar, você tá num avião. Uma vez eu viajei e eu senti o cara que estava ao meu lado profundamente incomodado. Eu estava com o cabelo bem pro alto, com um turbantão na cabeça, e eu senti que ele estava extremamente desconfortável.
É estranho. E a gente, Eu tenho... mas hoje eu entendo o que que é, né? Quando eu era criança eu não entendia. Eu também só fui despertar para o que eu vivia, entender o que eu vivia na fase adulta. E eu devo É que a gente muito tem um aos carinho. núcleos de cultura. Foi na É, não. cultura que eu me encontrei, assim, no samba, no funk, na capoeira, foram os espaços que eu comecei a me ver de forma positiva, assim. Você sabe que assim, a gente começa a perceber, mesmo sendo quando você é escritor, né, em algumas latitudes você percebe que tem aquele, sabe aquele negócio estranho? Chegou o ju... A primeira coisa que eu noto é que quando as pessoas ficam exageradamente agradáveis comigo. Entendeu? Assim, você dá vontade de pedir assim, me xinga, vai, dá uma xingada legal, E foi desopila, indo a nessa gente escola, foi essa experiência nessa escola que foi. resultou o Pretinha Eu, É, que surgiu o Colégio a Harmonia, que você sabe ideia. que esse título é sacanagem, né? De harmonia não tem nada ali. A harmonia estava quando todo mundo era igual. Quando entrou a Vânia, a harmonia foi pro ralo. E pior, jogou a Bel no torvelinho, porque ela estava muito confortável, não sendo moreninha clara ali, bonitinha. Quando chegou a Vânia começou a inquietar a Bel, porque a Vânia, por exemplo, a Vânia começou, até para se defender, a Bel começou a hostilizar a Vânia, porque ela ficou assim, se eu ficar hostilizando a Vânia, ninguém vai dizer que eu sou negrinha também, pretinha. Então, essa obra também trata do colorismo, né? Tá, Também aborda um principalmente pouco. é, Uhum, se identificar, porque olha, nos Estados Unidos todo mundo é negro. Se não for branco, é uhum, negro. Eu prefiro essa simplificação, sabe? Ela resolve logo, porque com aqui certeza. você fica nas gradações, por exemplo, quer ver uma coisa que eu percebo, que eu É. gosto muito de andar de ônibus, eu já passei por várias situações. É o PM. 72% dos nossos policiais militares são afrodescendentes. Mas quando eles vão fazer uma blitz no morro ou no ônibus, os primeiros alvos deles são os Às vezes afrodescendentes. os únicos É, alvos. né? Muitas vezes estão tão exaustos depois de atormentar todos os negros presentes no recinto, que eles não estão nem aí, né? Então, assim, em outras situações também. E outra coisa, no início desse ano, eu li não deu em nenhum jornal. Foi uma notinha desse tamanho. Mas uma coisa assim, se fosse num país sério, a gente teria debruçado sobre uma discussão muito séria. Uma pesquisa feita pelo IBGE. Entre 14 e 25 anos, as pessoas, 92% das pessoas atingidas pela violência policial são negros. 92%, se a minha aritmética não estiver muito falha, é quase 100%. Né? Ninguém escreveu nenhuma matéria grande sobre esse negócio na grande imprensa. Eu fui ler isso de um jornalista chamado Sérgio Rosa, negro também, lá do Rio Grande do Sul, que fez uma série de artigos num jornal pequeno do interior do Rio Grande do Sul sobre esse assunto. Mas era um negócio que deveria mobilizar, porque, na verdade, isso é um genocídio. Viu? A Exatamente. próxima É. geração vai ter menos 92% de negros só. Sabe? É E o genocídio quanto isso. e o quanto é importante as histórias, né? Especialmente no ambiente escolar, histórias assim, né? Produzidas, Uhum. escritas por autores e autoras, né? Negras e histórias do nosso povo, né? E aí o nosso povo no sentido de histórias africanas, do continente Uhum. africano, da diversidade de etnias e povos e sociedades africanas e também da diáspora, né? Quando eu fiquei aqui te perguntando das memórias de Minas, é porque isso vai atravessar, com certeza, muitas pessoas que não necessariamente são de Minas, mas tinha um rio, tinha um cipó, tinha um trem passando, e aí a gente vai falar a mesma língua e a gente vai conseguir se entender, se conectar com as nossas próprias referências, né? Parar de ficar reverenciando, de repente, culturas, histórias, que não tem problema que elas existam, mas o problema é que elas sejam cânones, né? Que elas fiquem ali naquele alto daquele pedestal eterno e que para você ser considerado leitor ou escritor, você tenha que passar por esse caminho, né? Esse caminho é a norma, a única possibilidade de você ser gente é você frequentar esse espaço, você frequentar esse lugar e essa obra, esses autores. Enquanto a gente tem a nossa capacidade, né, de produzir, de rememorar. Agora mesmo você acabou de citar o Lima Barreto, eu acabei de ler Clara dos Anjos, eu não conseguia parar de ler, eu fiquei presa de uma maneira, gente, como é que eu não li isso antes? É Fiquei com um texto, é um vergonha. livro pungente, viu? Esse Clara dos Anjos é um livro. Incrível! Aquela frase final da Clara dói na alma da gente. Só E quem é tem, negro sente aquilo.
E aquela tem o frase... trem, tem o subúrbio, tem o centro, tem esses deslocamentos que a gente faz também, né? Óbvio que em outra época, mas quantos sujeitos como esse violonista safado a gente não conhece também por aí? Quantas Pois é. histórias, não é? E, Então, assim, tão perto, tão nosso, e a gente às vezes não tem acesso, né? e eu tenho uma preocupação muito grande, assim, não só... Primeiro, chegar na escola e mostrar que um negro é capaz de escrever um livro, né? Aliás, é capaz de escrever muito mais de que um livro. Segundo, o protagonista, eu tenho a preocupação de que haja protagonistas negros, afrodescendentes, também índios, né? Nas histórias que eu escrevo, porque eu sou do tempo que as histórias eram absolutamente caucasianas, né? E o negro era aquela coisa estereotipada, o amigo do herói, o escravo gentil, a bertoleza. Sempre o subalterno, né? Sempre a subalternidade ali. Isso é vida própria, né? Parece que aquela empregada, ela não tem, nunca namorou, não transou, não tem família, ela vive em função de uma família branca, que todo mundo diz que ela é fantástica, maravilhosa. Não, eu acho que a gente tem que pegar... Uma vez eu vi a entrevista do Agnaldo Silva e o jornalista cobrou. Por que não tem muitos personagens de destaque negros nas novelas? Ele falou, óbvio, não tem roteiristas negros. Né? Claro, não tem autores negros. Me cite um aí. Talvez o Agnaldo Silva Ele seja um falou que você isso. possa... Ele falou. Ah, que nem há pouco tempo, né? Que disseram que não tinha um Spike Lee, que não tinha um cineasta preto. Né? Porque, na verdade, Ai, a gente gente. tem, né? Assim, não tem nem sensibilidade dos roteiristas que estão aí. Porque você não precisa ser negro para ser sensível a uma determinada etnia. Eu escrevo livros onde os personagens muitas vezes são escandinavos. Eu não sou escandinavo. Uhum. Mas eu tenho sensibilidade de tentar entender a psique do cara É. que nasceu na Noruega, ou nasceu na Alemanha. Mas tudo bem, você pode até alegar, não, tá bom, tem uma certa razão, porque realmente não existem. Se você parar para pensar, novelistas negros na televisão, eu não conheço nenhum. Pode até existir, mas eu não conheço desses que a gente ouve falar com muita facilidade, não tem. Né? Como também, agora que... De repente até tem a gente que não conhece. E não conhece por conta justamente do racismo, né? Que não deixa, Tem. não faz com que você consiga chegar lá nesse lugar. Júlio, faltam 8 minutos. Tem pergunta aqui O para problema é você. esse, né? Uhum. Ó, primeira pergunta é de Márcia Cristina. Quanto tempo você trabalha nesse ramo? Ó, esse ano eu completarei 40 anos. Nesse ramo. Uma vida. Minha 40 idade, anos. 40 anos. Pois é, pagando conta e tudo, ajudando irmãs, ajudando amigos. Quando me falaram que eu era um louco por querer viver de escrever, disseram até Don Quixote, né? Aí eu falei que não entendi porque Don Quixote, que não era sonhador, era louco mesmo. Eu não sou louco, eu sou um cara que tenta resolver viver daquele talento. E com com alguma desenvoltura, sabe? No início eu achava que não era um grande escritor, mas depois do quarto prêmio, né, 3 deles internacionais, eu cheguei à conclusão que eu devo ser minimamente aceitável como escritor. Né? Mas é difícil, porque nós somos um país periférico, você sabe como é que quem já circulou na escola ou é professor ou simplesmente aluno, sabe a barreira que é você chegar até o livro. Né? Inclusive a questão salarial. Né? Um livro muito caro na Alemanha fica em torno de 30 euros. Só que o salário mínimo na Alemanha hoje é 1.000 e poucos euros. É bem diferente de você comprar um livro no Brasil, onde o salário mínimo é 1.050 e pouco, eu acho, 58, e um livro, em média, custa em torno de 58, 40. Por incrível que pareça, os infantos juvenis são mais caros que muitas vezes um livro para adulto. É estranho isso. É igual sapatinho de criança, né? Quando você vai comprar sapatinho de criança na loja, é mais caro que sapato de adulto. Né? E que perde Então, rapidinho, assim, né? Vai embora no instante. criança é uma praga. Meu filho teve sapatos que ele deu para outro, estava novinho na caixa. Não deu tempo. Né? Tem outra pergunta aqui, ó. Foi muito difícil para você conseguir se destacar na literatura nacional? Olha, muita gente pergunta isso e eu tenho uma solução. Eu sou muito chato. Sabe aquele cara que quando quer um negócio, ele dá voltas? Né? Eu não faço concessões, desculpa, sabe? Eu não sou... Eu até gosto de me gabar de ser um lobo solitário. Eu não faço parte de grupos. Não é por nada não, sabe? É porque eu já levei muita rasteira por conta de entrar muito assim, com o pé mole na dividida, quebrei meu pé. Né? As pessoas vão entender o que eu estou querendo dizer, né? Infelizmente. Não gosto de panelas, né? Sabe? Só quando estão cheias. Uma feijoada dentro da panela é uma delícia, né? Mas
panelinha, grupinho, ser amigo do editor. Outro dia os caras ficaram bravos comigo, ninguém falou nada, mas fez cara de mal para mim, né? Que eu falei que eu não fico no editorial levando presentinho, levando bolinho, fazendo cafuné, indo tomar café com o editor, porque eu acho que isso é prostituição, promiscuidade. Né? Quem tem que vender é meu livro, não sou eu. Eu não quero que ele ache que eu sou bonito e simpático. Quero que ele goste do meu livro, publique bonitinho, com um bom ilustrador, com a distribuição eficaz e que nós ganhemos muito dinheiro, só. Eu posso até ficar seu amigo, Sim. mas não quero ser amiguinho, não, sabe? Eu sou profissional, eu gosto de ser profissional. Para com Amigos, essa... amigos, negócio da parte. Né? brasileiro tem muita coisa de afeto. A gente vai morrer de coronavírus, tanto que fica querendo se abraçar. Né? Tem certas áreas que tem que ser uma coisa profissional. Vamos parar. Tem gente que fica me sacaneando dizendo que eu sou alemão. Não tem nada de contra, gente. Eu sou, em alma, eu sou alemão. Eu gosto daquela coisa assim, sabe? Compromisso, responsabilidade, organização, disciplina. Eu não gosto de ser assim, Seriedade. esse oba-oba, assim, vamos fazer um encontro com o autor aqui? Aí ligam um dia antes para o autor, as crianças não leram o livro. Né? Isso não adianta. Eita, Você não está é criando verdade. leitor. Você que é as Sim, que são aí, que estão presentes, são professoras, sabe que quando elas fazem evento na escola, elas leem o livro com 3, 4 meses, até mais. Depois sim. liga para o autor, marca direitinho. Faz até muitas vezes tem festa, menino. Né? É uma coisa bacana, bem Bacana. feitinha. A criança vê que o professor está interessado. Organização, né? Sim, Organização. isso é bom, ajuda. Não atrapalha, não. A organização nunca atrapalha. Ó, tem mais uma pergunta aqui, ó. De todos os livros que já escreveu, tem algum preferido? Tenho, já falei com meu filho, só tenho um filho. Que quando eu morrer, ele vai colocar esse livro dentro do caixão. Terei Crianças na muito tempo Escuridão. para ler. Ah, eu tenho vontade de ler esse livro, Crianças na Escuridão. É o meu filhinho favorito, claro que eu adoro todos os outros, né? Mas esse aqui tem algo mais, porque concretiza toda a minha preocupação assim de vida, sabe? Eu não tive muitos filhos porque eu sou um homem ajuizado. Filho é muito caro, é um investimento a fundo perdido. Então, um tá bom, né? Mas esse um é muito legal, muito bom, fala inglês melhor que eu, é uma fera, cara, né? Não quer ser escritor, porque encheram o saco dele quando era criança, perguntando se ele ia ser escritor como papai, ele ficou traumatizado. Mas esse livro tem assim, fala sobre meninas de rua. É uma coisa que dói meu coração, sabe? Infelizmente eu não fiquei milionário, né? Espero que meu filho fique. É, eu não gosto de ver criança na rua, sabe? Dói minha alma vendo uma criança de rua. É Pior que horrível. a sensação A de sensação de impotência é impotência. É, esmagadora, sabe? sim. Criança tem. Eu morei na favela, eu falei, mas eu brincava pra caramba, eu me divertia naquele miserila da maré, nas palafitas. Mas eu era feliz, sabe? Eu tinha meus irmãos meio É um mal, lugar assim. de muito aprendizado também, né? Apesar de todas as dificuldades, mas é um lugar onde se vive de uma maneira muito mais coletiva, né? Muito do mutirão, da, da Eu tenho, solidariedade, eu tenho né? um amigo meu, um amigão, né? Ele é professor na Universidade Livre de Berlim, né? Brasileiro, está lá um tempão, negão, né? Daqueles bem bacana mesmo, legítimo. E ele fala uma coisa muito engraçada, que se a gente mandar um alemão para o Rio de Janeiro, ele vai ficar perdido a vida inteira. Né? Agora, se pegar um moleque desse assim, do Parque União, do Rubem Vaz, jogar em plena Berlim, sem falar alemão, ele vai se virar muito bem, viu? Sagacidade pura Porque a gente da vida, da sobrevivência. É isso. nós somos bons de sobreviver, viu? E Temos isso 300 é uma anos. herança também. É, Exatamente. e deve ser De valorizado. luta. A gente é É isso. mesquinha. Sabe, no Brasil, eu acho o Brasil um país muito engraçado. Qualquer lugar do mundo, todo mundo adora a palavra popular. Aqui, quando o cara fala assim, esse escritor é popular, esse músico é popular, essa literatura é demérito, é depreciativo. Eu nunca vi, o único lugar onde ser popular é É porque pecado. houve, né? Houve uma organização, uma estruturação para categorizar, né? O que que é erudito, o que que é popular, colocando popular como algo ruim, inferior, medíocre, marginal. Pedro Lopes É, para os povos. Né? e E aí o as, folclore, né? O que que é cultura, o que que é folclore, e o folclore como algo também inferior, menor. E aí são cuidados que a gente precisa ter também, né? Com o uso dessa língua, porque muitas vezes a gente acaba fortalecendo, né, ideias ruins
que fazem parte desse projeto, né? Genocida. Preciso, ó, falta 20 segundos. Vamos fazer o seguinte, vamos voltar para a gente poder se despedir com calma? A Bom, gente pelo menos volta, isso, pode né? ser? Porque Bom, tem tá. 34 pessoas aqui, todo mundo com comentários muito carinhosos, saudando você. Mas aí a gente volta para poder encerrar de forma digna esse bate-papo tão Bom, gostoso, tá bom?